Está no ar os bastidores da imunização. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Comex Bastidores da Imunização. Eu sou Jéssica Borges, estou finalizando o curso técnico em comércio exterior no Senac Francisco Matarazzo, turma T-Comex 11. E hoje vou apresentar o nosso projeto integrador, que tem como tema a vacina influenza do Instituto Butantan. Esse podcast foi desenvolvido em conjunto com os meus colegas Victor Cunha e Henrique Ramos. Ao longo do episódio, vamos nos apresentar, contar como o comércio exterior entrou em nossas vidas e, na sequência, conversar sobre o nosso projeto. Vou começar contando um pouco da minha própria experiência. Sempre tive muitas dúvidas sobre qual área profissional seguir. Por este motivo, optei inicialmente pela graduação em administração. Durante a faculdade, tive a oportunidade de estagiar por um ano no setor de compras e suprimentos, em uma empresa de logística. Foi justamente essa experiência que despertou em mim o interesse em trilhar os caminhos do comércio exterior. Após concluir a graduação, passei a buscar cursos presenciais na área e, felizmente, encontrei o curso de comércio exterior aqui no Senac. Confesso que senti aquele friozinho na barriga, pois fiz minha inscrição alguns dias após a abertura das vagas e fiquei receosa de não ser chamada. Iniciei o curso já no terceiro dia de aula, com o nosso querido professor Denilson Paim, que passei a admirar a cada encontro. Inclusive, foi ele quem nos deu a ideia de desenvolver o podcast para a apresentação do projeto. Também tivemos aulas com a professora Marcela Alessandra, que me ajudou a sair da minha zona de conforto e a lidar melhor com a minha timidez, por meio de dinâmicas e apresentações. Posso dizer com toda certeza que iniciar este curso foi uma das melhores decisões da minha vida. Agora que me apresentei, vou passar a palavra para o Victor, que vai se apresentar e contar um pouco da trajetória dele no comércio exterior. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Victor e vou falar um pouco sobre como era a minha visão do comércio exterior. Antes de iniciar o curso, eu tinha uma visão bastante limitada do comércio exterior, que se associava apenas à venda de produtos físicos. Ao longo do projeto, percebi que essa área é muito mais ampla e envolve diversos segmentos, com destaque para a transferência de tecnologia, fundamental para viabilizar o projeto da vacina. Aprendi que no comércio exterior muitas vezes não há negociação de um produto físico, mas sim de um conhecimento. A visita técnica ao Instituto Butantan foi essencial para consolidar esse aprendizado, permitindo o contato direto com processos que antes conhecíamos apenas de formas teóricas e vídeos. Esse tema, aliado ao processo de produção das vacinas, foi o que mais me despertou meu interesse. Agora, na sequência, o Henrique irá nos contar um pouco de como foi a experiência dele com o comércio exterior. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Ramos. Iniciou a minha apresentação explicando como foi a minha escolha pelo curso técnico em comércio exterior. A princípio, a minha ideia era cursar logística, pelo fato de já estar trabalhando nesse segmento. Ao pesquisar os cursos disponíveis no Senac, encontrei o curso técnico em comércio exterior. Ao ler as disciplinas e o conteúdo, me interessei e realizei a inscrição. Nos meus primeiros dias de aula, confesso que me senti um pouco perdido e cheguei a pensar até que eu era o único nessa situação. Com o decorrer das aulas, comecei a me identificar com o curso e fazer as conexões entre o conteúdo apresentado em sala de aula pelos professores e a minha vivência com a logística no dia a dia no trabalho. E falando justamente dessas conexões entre a teoria e a prática, nada melhor do que apresentar como o nosso projeto nasceu. Para abrir o episódio, vou passar a palavra para a Jéssica, que vai nos explicar os motivos que levaram o grupo a escolher a vacina da gripe do Instituto Butantan como tema do nosso projeto. Obrigada, Henrique. Para dar continuidade às nossas apresentações, vou iniciar a introdução do nosso projeto, que questiona a importância das exportações brasileiras de vacinas influenza para a Colômbia. E para começar, apresentarei como surgiu a escolha do tema e como se deu a formação do nosso grupo. Inicialmente, tanto o tema quanto o grupo eram outros. Após as férias do meio do ano de 2025, percebemos a necessidade de reformular o projeto, e isso aconteceu em um ritmo bem acelerado, pois tínhamos que apresentar o conteúdo novo para a professora Marcela. Nesse processo, eu e o Victor começamos a pesquisar temas que realmente nos fizessem brilhar os olhos ao produzir. Foi assim que chegamos à vacina da gripe trivalente do Butantan. A partir dessa escolha, convidamos o Henrique para seguir com a gente nessa trajetória, e conforme avançávamos nessas pesquisas, algo nos chamou a atenção: os conteúdos do Instituto Butantan, no blog, YouTube e outros canais, eram muito recentes e atualizados, e isso nos levou à ideia de tentar uma visita técnica e uma entrevista com os profissionais da área de comércio exterior do Instituto. O contato
Não foi tão simples. Tentamos por saque, e-mail, Instagram e até comentários no YouTube. Encaminhamos a solicitação via e-mail e ficamos apreensivos ao aguardo da devolutiva. E finalmente conseguimos agendar a visita para setembro de 2025. Fomos muito bem recebidos pelo Bruno Santos, analista de comércio exterior, que nos acompanhou pela visita técnica, incluindo a câmara fria e o estoque de vacinas. Em seguida, conversamos com Felipe Carvilli, gerente da unidade de negócios Influenza, em uma entrevista extremamente rica. Mesmo após a visita, mantivemos o contato com os profissionais para esclarecer dúvidas durante o desenvolvimento do projeto. Perfeito, Jéssica. A partir da escolha do tema e da nossa experiência prática durante a visita técnica, é importante contextualizar o papel do Instituto Butantan ao longo da sua trajetória e entender por que ele é tão relevante para a saúde pública no Brasil. Nesse contexto, Victor, o Instituto Butantan se destaca pelo desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas e pela produção nas áreas de biologia e biomedicina. Atualmente, é o maior produtor de vacinas e soros da América Latina e atende 100% da demanda de vacinação do mercado doméstico. E foi durante a visita técnica que ficou claro o nível de controle e rigor em cada etapa, da pesquisa à distribuição. E o que mais impressiona é a escala. A partir de 0,2 ml de vírus, o Instituto consegue produzir milhões de doses, garantindo que a vacinação aconteça todos os anos. Isso mostra que por trás de uma dose de vacina existe um trabalho enorme, científico e estratégico. Mas percebemos que o Butantan não funciona de forma tão simples quanto parece. Existe uma divisão importante dentro dessa estrutura. Victor, você pode explicar melhor isso para a gente? Exatamente, Jéssica. Quando iniciamos as pesquisas sobre a história do Instituto Butantan, eu tinha a percepção de que ele funcionava como uma empresa farmacêutica tradicional, com foco na criação de vacina e soros, focada no retorno financeiro também. No entanto, durante a visita técnica, descobrimos que o Butantan atua por meio de duas vertentes distintas, uma voltada ao setor público de saúde, Instituto Butantan, e outra direcionada ao investimento privado, Fundação Butantan. A vertente pública recebe recursos do governo que define a necessidade de produção de determinadas vacinas. Esse setor é responsável por garantir o abastecimento do sistema SUS, com vacinas e soros. O governo solicita uma quantidade específica, direcionada a uma parcela da população que se enquadra nos grupos de risco. Já no setor privado, recebe investimentos privados voltados ao desenvolvimento de novas vacinas, pesquisas e produção de soros. Além disso, fornece vacinas para hospitais privados e realiza a venda de medicamentos desenvolvidos pelo próprio Butantan para outros países. É importante destacar que todos os recursos desse setor são exclusivamente privados, sem vínculo financeiro com o governo. Entendendo essa separação, fica mais fácil compreender como o Butantan se organiza e se posiciona no mercado. E a partir disso, Jéssica, conta para a gente como essa atuação se reflete na presença nacional e internacional do Instituto. Claro, Victor. Hoje, o Instituto Butantan é responsável por abastecer 100% do mercado doméstico de vacinas contra a gripe. Só em 2023 foram entregues mais de 84 milhões de doses em todo o país. Depois de atender totalmente a demanda nacional, o Instituto passou a atuar também no cenário internacional, por meio de parcerias com a OMS, Organização Mundial da Saúde, e a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. O Butantan exporta vacinas para diversos países, principalmente da América Latina, contribuindo para programas públicos de imunização e fortalecendo a cooperação internacional em saúde. No ano de 2021, a vacina contra a gripe do Instituto Butantan foi pré-qualificada pela OMS, confirmando a qualidade e a segurança do seu processo produtivo. Em 2023, cerca de 6,2 milhões de doses foram exportadas para países como Bolívia, Colômbia, Cuba, Nicarágua, Uruguai e República Dominicana, reforçando um papel estratégico do Butantan não só no Brasil, mas também no apoio à saúde pública de outros países. Essas informações foram obtidas no relatório anual de atividades da Fundação Butantan de 2023. Diante desses números, Jéssica, surgiu a seguinte pergunta: como o Instituto Butantan consegue abastecer 100% do mercado nacional, considerando que a população brasileira
gira em torno dos 213,4 milhões de habitantes, segundo os dados do IBGE. A resposta está no Programa Nacional de Imunizações, Henrique, que define o público-alvo prioritário em todo o país. Esse público inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos, povos indígenas, comunidades quilombolas, pessoas com doenças crônicas e trabalhadores das áreas essenciais como saúde, educação, segurança e transporte. De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, o público prioritário é atendido a partir do mês de março até meados de maio. Após esse período, as vacinas passam a ser disponibilizadas para toda a população. Paralelamente, o Instituto também abastece o mercado privado com um fornecimento condicionado à demanda para futuras compras. Diante dessa atuação no mercado nacional e internacional, fica a pergunta: como o Butantan trabalha a sua imagem e suas parcerias? Para explicar isso, passo a palavra para o Henrique. Obrigado, Jéssica. Em continuidade às nossas pesquisas e com base no conteúdo estudado em sala de aula, analisamos como o Instituto Butantan executa suas estratégias de marketing. Por meio de pesquisas no próprio site oficial do Instituto Butantan, identificamos que o marketing está basicamente voltado a parcerias internacionais, como universidades e laboratórios renomados ao redor do mundo. Um exemplo é a parceria com a Universidade do Texas, voltada para pesquisas sobre vacinas e doenças infecciosas, além de um acordo recente com o Instituto da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, com o objetivo de alavancar em pesquisas em vacinas. Além disso, o Instituto Butantan possui um canal oficial no YouTube, no qual o público consegue vivenciar por meio de vídeos como é o dia a dia dentro do Instituto. Falamos um pouco sobre marketing e agora surge a pergunta: como funcionam as parcerias do Instituto e quem são os principais parceiros? Pode nos contar um pouco, Henrique? Bom, Victor, identificamos duas organizações fundamentais, que é a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Mas qual é o papel, na prática, da OMS e da OPAS nesse processo e por que eles são tão importantes para a produção e distribuição das vacinas? Então, Victor, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, estabelece em âmbito global os critérios e determina quais laboratórios estão aptos a exportar vacinas. Além disso, define quais são as cepas predominantes para a produção das vacinas no ano seguinte. A OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, atua junto aos países das Américas para melhorar a saúde e a qualidade de vida das populações em parcerias com a OMS. Enquanto a OMS define os critérios de qualidade das vacinas, a OPAS financia, negocia e determina as quantidades de vacinas necessárias para cada país. Essa parceria foi fundamental para que o Instituto Butantan obtivesse o endosso internacional necessário para fornecer vacinas contra a gripe à ONU e a outros países, por meio da OMS e OPAS. Esse processo teve início no ano de 2021. Entendendo a importância dessas parcerias internacionais, o próximo passo é olhar para o produto, que conecta tudo isso, a vacina contra a gripe. Henrique, conte um pouco para a gente. Claro, Victor. Quando eu entrei no grupo, com você e a Jéssica, percebi que seria um grande desafio, pois o tema escolhido é bastante complexo. Falar sobre a vacina da gripe, produzida pelo Instituto Butantan, pensei, vixe, mas ao mesmo tempo eu me senti importante e motivado. Meu primeiro pensamento foi, mas afinal, o que é a vacina da gripe? A partir desse questionamento, iniciei as minhas pesquisas. Logo no início, identifiquei que se trata de um imunizante desenvolvido para proteger o organismo contra o vírus causadores da gripe, que protege contra as cepas mais comuns do vírus influenza, que circulam a cada ano. Até o momento da entrevista, conhecíamos apenas a vacina influenza trivalente e o frasco multidose. No entanto, foi esclarecido que existe diferentes configurações de apresentação, como o frasco monodose, com uma única dose, e o frasco multidose, com a capacidade de 10 a 12 doses de 0,5 ml. Além disso, a vacina pode variar quanto à sua composição antigênica, podendo ser trivalente ou quadrivalente. A diferença está no número de cepas incluídas na formulação. A trivalente protege contra 3 variantes do vírus, enquanto a quadrivalente amplia essa proteção para 4 variantes. Para o nosso projeto, foi escolhida a vacina influenza trivalente, em frasco multidose, com 10 doses. Diante disso, surge uma pergunta, importante para entendermos melhor o produto. O que são cepa? Pode nos contar um pouco, Jéssica? Claro, Henrique. Cepas são variantes de um vírus, geralmente resultantes de mutações. A vacina influenza é composta pelos tipos A, B, C e D, e existem mais de 30 mil combinações possíveis, mas apenas o tipo A e B atingem os seres humanos. Os vírus são formados por hemaglutinina, HA, mais neuraminidase, NA.
No momento, apenas 3 cepas causam doenças H2N2, H1N1 e H3N2. O nosso projeto mostraria o processo de importação da cepa e a exportação da vacina, mas tivemos que filtrar e inclusive excluir informações da nossa apresentação final, devido à quantidade de conteúdos obtidos. As mutações dos vírus influenza tornam necessária a realização de pesquisas anuais para a definição da composição vacinal. E para que possamos iniciar a produção, solicitamos o resultado da análise feita por laboratórios autorizados pela OMS, que especificam qual o vírus predominante em cada hemisfério. A OMS coleta amostras de exames em escala global durante o período de maior circulação do vírus, por meio de testes laboratoriais e swab nasofaríngeo, aqueles testes feitos com o cotonete durante a pandemia do Covid-19. Vocês lembram? No hemisfério sul, esse período ocorre em setembro, enquanto no hemisfério norte ocorre em fevereiro. Através da nossa entrevista, questionamos o motivo de não ser produzidas cepas no mercado nacional, pois tínhamos esse tema como situação-problema, e foi explicado que financeiramente não é viável para o Instituto, pois exige muito investimento e pouco retorno. Agora que explicamos como ocorre a definição das cepas e o início do processo produtivo, é importante falar sobre o primeiro grande passo para viabilizar a produção da vacina aqui no Brasil, a transferência de tecnologia. Por isso, passo a palavra para o Victor. Claro, Jéssica. O processo de transferência de tecnologia foi consolidado em 3 etapas progressivas. Na fase inicial, o Instituto Butantan assumiu a responsabilidade pelo controle de qualidade e pela rotulagem dos imunizantes produzidos pelo próprio laboratório Sanofi. Na segunda etapa, a instituição passou a receber a vacina na modalidade a granel, realizando internamente as atividades de invase e rotulagem. Por fim, na terceira fase, o Instituto alcançou a plena autonomia, tornando-se responsável por toda a formulação e produção em suas próprias instalações. Para viabilizar a internalização total da tecnologia, foi fundamental a implementação de granjas próprias. Essas unidades garantem o fornecimento da matéria-prima, ovos embrionários, com um rigoroso padrão de qualidade exigido para a produção das vacinas. Mas esse avanço não acontece de forma isolada. Para que a transferência de tecnologia fosse possível, foi necessário firmar acordos formais que envolvem direitos e obrigações entre as partes, especialmente no campo da propriedade intelectual. Victor, você pode explicar como funciona essa questão da propriedade intelectual nesse processo? Claro, Jéssica, iniciou em outubro de 1999. Foi firmada uma parceria entre o Instituto Butantan e o Laboratório Sanofi, com o objetivo de estabelecer um contrato de transferência de tecnologia. Nesse acordo, o Laboratório Sanofi, detentor da patente, comprometeu-se a disponibilizar sua tecnologia de produção de forma gradual. Em contrapartida, foi necessário que o Instituto Butantan assumisse o compromisso de exclusividade na compra desse medicamento durante todo o processo de transferência de tecnologia. Com esse entendimento sobre os aspectos legais e estratégicos da produção da vacina, podemos avançar para a parte mais operacional do comércio exterior. Henrique, conte para a gente como esse processo começa na prática, a partir da fatura comercial e da cotação. Perfeito, Victor. Esse processo começa quando os países membros enviam suas previsões de necessidades da vacina da gripe para o ano seguinte ao PAS. Os países membros são as nações das Américas, América do Norte, América Central, América do Sul e Caribe, que fazem parte da UPAS e utilizam fundo rotativo para comprar as vacinas de forma conjunta. A Organização Pan-Americana de Saúde soma todas as demandas para criar um poder de compra, inclusive um poder de compra gigantesco. Realiza os processos de licitação internacional para que o Instituto Butantan possa participar. A vacina da gripe precisa ter o selo de pré-qualificação da Organização Mundial da Saúde. A Organização Pan-Americana de Saúde escolhe os fornecedores baseado na qualidade, preço e capacidade de entrega. No nosso projeto, escolhemos mostrar um exemplo a exportação das vacinas para a Colômbia. Com os aspectos comerciais definidos por meio da invoice e do processo de cotação, avançamos agora para a etapa em que o projeto começa a se materializar, de fato, a produção da vacina influenza. Como você destacou, Victor, ao avançarmos para a etapa produtiva, fica evidente o quanto esse processo ainda é pouco conhecido. No início das pesquisas, eu mesma não tinha clareza sobre como uma vacina era produzida e me surpreendi ao descobrir que ovos embrionados são utilizados para a multiplicação do vírus. E a partir dessa ideia, Victor, como essa cepa sai do laboratório e chega até o Brasil? Ótima pergunta, Jéssica. Tendo como ponto de partida o pedido de compra, solicitamos as cotações dos laboratórios autorizados pela OMS, sendo os principais localizados na região da Austrália,
Estados Unidos e Inglaterra. Selecionamos o que ofertar a entrega mais rápida. O escolhido para o nosso projeto será o laboratório da Austrália, localizado na Universidade de Melbourne. Após a seleção do laboratório, começamos a parte de documentos de importação e a licença de importação. E devemos solicitar uma licença de importação para o órgão anuente responsável, que no caso é a Anvisa. Ao receber a liberação do órgão anuente, encaminhamos a aprovação para o laboratório selecionado. Feito isso, eles preparam a caixa na origem, colocam o gelo seco e o data logger, que é um registrador de temperatura. Fazemos o acompanhamento da carga durante todo o trajeto na origem. Com a chegada da carga ao aeroporto alfandegado de Guarulhos, em São Paulo, iniciamos o processo de desembaraço aduaneiro, envolvendo a Receita Federal, a Anvisa e a Secretaria da Fazenda. Após a liberação alfandegária, o material é transportado para as instalações do Instituto Butantan. Somente depois de confirmada a estabilidade da temperatura registrada pelo datalogger, que seguimos para a etapa de multiplicação dos vírus. Na sequência, o vírus é multiplicado por meio do embrionamento de ovos, etapa fundamental da produção da vacina influenza. Em seguida, ocorrem as fases de formulação em vase e rigoroso controle de qualidade. Por fim, a vacina é distribuída, garantindo o abastecimento do Programa Nacional de Imunização e, posteriormente, do mercado privado e das exportações. Entendendo toda essa capacidade produtiva e a escala alcançada pelo Instituto Butantan, o próximo passo do projeto foi analisar para onde essa vacina poderia ser direcionada. Para isso, avaliamos critérios estratégicos e dados de mercado. E é justamente sobre essa definição de mercado-alvo que o Henrique vai falar agora. Perfeito, Jéssica. No decorrer das aulas, dividimos as responsabilidades do projeto e fiquei encarregado de definir os critérios de avaliação para a identificação do mercado-alvo. O país escolhido foi a Colômbia, definido com base em pesquisas realizadas no próprio site do Instituto Butantan, onde obtivemos dados sobre exportações anteriores que nos levaram a essa conclusão. Os dados do ano de 2023 mostraram que a Colômbia foi um dos países que mais importaram a vacina da gripe do Instituto, com mais de 3 milhões de doses importadas. Após obter essas informações, analisamos os principais motivos pelos quais a Colômbia necessita das vacinas brasileiras. Logo no início da pesquisa, identificamos que o país não produz a vacina da gripe e depende totalmente das importações para atender a sua demanda. Além disso, o clima da Colômbia é marcado por uma grande biodiversidade, que favorece a circulação do vírus, fazendo que os picos de gripe não ocorram apenas de forma sazonal, mas ao longo de todo o ano. Por estar na linha do Equador, que define o tempo por lá é a altitude, os chamados picos térmicos, e o regime de chuvas. Cidades mais altas em relação ao nível do mar, por exemplo Bogotá, está a cerca de 2 a 3 mil metros de altitude, que tem um clima mais gelado. E as cidades mais próximas do nível do mar, como Cartagena, são cidades mais quentes. A cidade de Bogotá, capital do país, concentra a maior parte da população, com cerca de 11 milhões de habitantes. Segundo uma manchete recente publicada pelo site Infobae, em abril de 2025, houve falta de vacinas contra a gripe na cidade, acompanhada de um aumento significativo nos casos de doenças respiratórias. O Ministério de Saúde relatou que até 12 de abril de 2025 foram registrados 595.608 atendimentos médicos relacionados a infecções respiratórias em Bogotá. Ou seja, Henrique, além da demanda estrutural, existe também uma pressão imediata do sistema de saúde, o que torna a importação ainda mais estratégica. Exatamente. Outro fator favorável para as exportações são a sinergia entre Anvisa Brasil e Envima Colômbia. É um pilar estratégico para a regulação sanitária na América Latina. Ambas as agências são classificadas pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, como autoridades reguladoras de referência regional, o que significa que seus processos e padrões de qualidade são reconhecidos internacionalmente, facilitando a fiscalização quando as vacinas brasileiras desembarcam no território colombiano e a agilidade no processo de desembaraço da carga. E a proximidade geográfica. Brasil e Colômbia está a cerca de 7.150 km entre São Paulo e Bogotá, e o tempo de voo entre as principais cidades é de apenas 5 a 6 horas, sendo um voo direto, permitindo entregas de porta a porta em menos de 24 ou 48 horas. Esses foram os principais fatores que utilizamos para a identificação do mercado-alvo e para justificar o motivo das exportações das vacinas da gripe para a Colômbia. Então, Henrique, a escolha da Colômbia acabou sendo o resultado de uma análise bem estruturada, que levou em conta tanto a demanda por vacinas quanto a viabilidade regulatória e logística. Isso mesmo, esses fatores juntos dão a segurança à operação e tornam as exportações mais eficientes, principalmente quando lidamos com um produto que exige rapidez e controle rigoroso, como a vacina. Mas para exportarmos a vacina para a Colômbia, precisamos estar de acordo com os requisitos exigidos,
pelo órgão fiscalizador. Victor, você pode nos explicar um pouco? Perfeito, Henrique. Na Colômbia, quem orienta todo esse processo é o decreto número 677, do ano de 1995, responsável por estabelecer as normas técnicas sanitárias para a entrada e o controle de medicamentos no país. Todo lote de medicamento importado deve obter anuência do INVIMA, Instituto Nacional de Vigilância de Medicamentos e Alimentos. Para o ingresso em território colombiano, a autorização é concedida mediante análise do fabricante e, quando necessário, a submissão a testes de qualidade e conformidade. Deverá apresentar os seguintes documentos: plano de farmacovigilância detalhando o monitoramento após comercialização, plano de monitoramento de armazenamento, garantindo a integridade da mercadoria durante a logística, certificado da Autoridade Reguladora Nacional, NRA, atestando a conformidade com padrões de qualidade internacionais, certificado de produto farmacêutico, o CPP, emitido conforme o modelo da Organização Mundial da Saúde, OMS, certificado de livre venda, CLV, comprovando a autorização de comercialização no país de origem. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a Anvisa, que também faz parte desse processo. Antes desse projeto, eu conhecia a Anvisa principalmente pela atuação no controle de alimentos. Com o desenvolvimento do trabalho, percebi a importância que esse órgão tem para a população. Aprendi que a Anvisa exerce um papel fundamental no setor farmacêutico, autorizando a produção e importação de vírus usados em pesquisas e na fabricação de medicamentos. No nosso segmento, por exemplo, precisamos todos os anos de autorização para importar cepas, que ainda não temos nos nossos bancos de amostras. A agência também tem o poder de vetar importações ou até interromper a produção, sempre com o objetivo de proteger a saúde pública. Além disso, a Anvisa trabalha em parceria com a INVIMA, da Colômbia. Como esse órgão reconhece o rigor da Anvisa, o processo de liberação das vacinas se torna mais rápido, facilitando a entrada dos nossos produtos no mercado colombiano. Compreendendo o papel da Anvisa na regulação e segurança desse processo, seguimos agora para os aspectos técnicos do produto, começando pela ficha técnica, que o Henrique irá nos explicar como funciona. Isso mesmo, Victor. A ficha técnica é um documento fundamental no comércio exterior, pois reúne todas as características técnicas do produto. No caso da vacina, ela descreve de forma detalhada a composição dos ingredientes, volumes, características farmacológicas, finalidades e forma de uso, condições de armazenamento e manuseio, além de advertências e precauções. Essas informações são essenciais porque servem de base para a correta classificação fiscal, evitando o enquadramento incorreto e problemas regulatórios ou aduaneiros. Com a ficha técnica em mãos, reunindo todas as informações e características do produto, seguimos para a etapa-chave do comércio exterior, a classificação fiscal da vacina, e é a Jéssica que vai nos explicar como classificamos. Com base nas informações detalhadas da ficha técnica, utilizamos o site Classif, ferramenta oficial de apoio à identificação da classificação fiscal. Posição 02, subposição 41, item 2 e subitem 1 da NCM. Isso demonstra como a ficha técnica é indispensável para garantir uma classificação fiscal correta e segura. Além de identificar o código NCM, é importante explicar qual regra foi utilizada para chegar a essa classificação. Pode nos contar, Jéssica? Claro, Henrique. A classificação fiscal foi realizada com base nas regras gerais de interpretação do Sistema Harmonizado, as RGIs, com a aplicação da regra RGI 1. Essa regra determina que a classificação deve ser feita conforme os termos das posições das notas de seção e de capítulo. Nesse caso, a vacina enquadra-se diretamente no capítulo 30, que trata de produtos farmacêuticos, e na posição 02, onde estão descritas as vacinas e outros produtos imunológicos destinados à prevenção de doenças que contempla vacinas. Com o produto corretamente classificado, avançamos para os aspectos comerciais da operação, começando pela forma de pagamento. Victor, pode nos falar qual foi a forma de pagamento do nosso projeto? Claro, Henrique. A forma de pagamento definida para a operação foi 100% antecipada, realizada na etapa pré-produtiva. O pagamento será efetuado totalmente pela OPAS. A escolha da quitação do pagamento impacta diretamente o momento do fechamento do câmbio, que eu vou explicar agora. O fechamento de câmbio será realizado antes da produção da mercadoria, em razão da modalidade de pagamento escolhida anteriormente, que prevê o pagamento antecipado. Definidos os aspectos financeiros, passamos agora para a característica física do produto, com o foco na embalagem da vacina. A Jéssica nos contará agora. Conforme informado pelo Henrique anteriormente, nosso produto é a vacina trivalente com 10 doses. Então, a embalagem primária é formada por frasco de vidro,
rolha de borracha e lacre de alumínio, garantindo a proteção, a vedação e a esterilidade da vacina. Para acomodar os 20 frascos, utiliza-se uma bandeja plástica chamada berço de acondicionamento, que facilita o manuseio e reduz o risco de quebra. Por fim, o conjunto é colocado em uma embalagem secundária externa, denominada cartucho, responsável por proteger e agrupar os frascos. As vacinas devem ser armazenadas e transportadas sob cadeia controlada do frio, mantendo temperatura estável entre 2 a 8 graus, conforme exigências sanitárias. Perfeito, Jéssica. Depois de entender as características da vacina e das embalagens utilizadas, é fundamental olhar para um ponto indispensável em operações internacionais: a adequação regulatória da embalagem para o país de destino. Henrique, todas as informações presentes na embalagem, rótulos primários, secundários e bulas devem estar redigidas no idioma espanhol, direcionado ao mercado-alvo. Obrigado, Victor. Com a embalagem já adequada às exigências do mercado colombiano, avançamos para a etapa da embalagem para exportação. A partir daqui, o foco passa a ser logístico, garantindo a integridade e a qualidade da vacina durante todo o transporte internacional. Falando agora da embalagem da logística de exportação, é importante destacar como essa carga foi preparada para garantir a qualidade da vacina durante todo o transporte. As vacinas são condicionadas inicialmente na embalagem primária, com caixas compactas e padronizadas. No total, o embarque contou com cerca de 1.230 caixas, somando cerca de 394 quilos de peso líquido. Essas caixas são organizadas em pallet shipper e estruturas térmicas próprias para produtos farmacêuticos. Foram utilizados 2 pallets com um peso total de 320 kg para manter a cadeia fria. A carga é acompanhada por PCM com gel térmico e data logger para monitoramento de temperatura e box pallet que reforça o isolamento térmico. Ao final, o peso bruto do embarque foi aproximadamente de 714 kg, atendendo às exigências logísticas e sanitárias da exportação de vacinas. Definido todas as embalagens, agora vamos para a formação do preço da vacina. Nessa etapa, Henrique, já recebemos a demanda da UPAS referente ao nosso mercado-alvo, a Colômbia. Vamos abastecer o mercado colombiano com 246 mil doses da vacina, que corresponde a 24.600 frascos multidoses com 10 doses. Um detalhe importante é que os valores por frasco e a logística da carga foi obtida as informações com os profissionais do Instituto Butantan. Então, vamos considerar $30 por frasco nessa negociação com a UPAS. Para a conversão dos valores, utilizamos a taxa PETAX do dia 14 de janeiro de 2026, com o dólar cotado a R$ 5,3943. Com base nessa referência, o preço por frasco com o valor convertido é de R$ 161,83. Avançando na estrutura logística, a caixa primária que agrupa os frascos tem o valor de $600 e o pallet shipper utilizado para o transporte internacional em condições controladas de temperatura apresenta um custo de $1.845. Esses valores nos permitem compreender não apenas o preço do produto, mas toda a composição de custos envolvida na operação de exportação da vacina. Com os valores do produto e da estrutura logística devidamente definidos, desde o preço por dose até os custos das embalagens e do pallet shipper, avançamos para a etapa decisiva da operação, a negociação do Incoterm. Bom, o Incoterm escolhido para a nossa operação foi o FCA. Esse Incoterm foi definido com base em negociações anteriores e no perfil da operação, uma vez que a venda é realizada por meio de um intermediário, neste caso, a UPAS. No FCA, a responsabilidade do exportador se encerra quando a mercadoria é entregue ao transportador indicado pelo próprio comprador, no local previamente acordado. No nosso projeto, acordamos até o aeroporto de Guarulhos. A partir desse ponto, os custos, riscos e a logística internacional passam a ser responsabilidade da UPAS, o que torna esse Incoterm mais adequado e seguro para esse tipo de operação. Com a definição do Incoterm FCA, fica claro até onde vão as responsabilidades do exportador e a partir de que ponto a UPAS assume os custos e riscos da operação. A partir dessa delimitação, avançamos para a etapa seguinte do processo, o primeiro deslocamento da vacina em território nacional para o aeroporto de Guarulhos, e o Victor nos contará o veículo escolhido para esse trajeto. Claro, Henrique, para garantir um transporte seguro da mercadoria, é fundamental cumprir essas normas. Devemos solicitar um caminhão que tenha um baú refrigerado com comprimento de 6,50 metros, largura de 2,50 metros e altura de 2,60 metros. E também o motorista deverá realizar um treinamento interno para realizar o transporte das vacinas com segurança. Atendidos esses requisitos, avançamos para a etapa de definição do frete, um ponto estratégico da operação.
Essa responsabilidade ficou a cargo do Henrique, que irá nos explicar como foi conduzido essa análise do frete. Antes da circulação das vacinas em território nacional, o Instituto emite a nota fiscal da mercadoria e conhecimento de embarque, informando o transportador da mercadoria o volume transportado, valores, impostos e dados do destinatário. O valor do frete rodoviário do Instituto até o aeroporto de Guarulhos é cerca de R$ 639,84 e realizamos essa simulação no site Rotas Brasil. Para seguirmos com o transporte internacional da nossa mercadoria, emitimos a Comercial Invoice, que é a nota fiscal internacional para o embarque da mercadoria. O nosso fluxo logístico inicia com o transporte rodoviário do Instituto Butantan até o aeroporto de Guarulhos. Desembaraçamos a carga e finalizamos as nossas responsabilidades de acordo com o Incoterm definido. O imunizante seguirá em voo direto para o aeroporto de Eldorado, na cidade de Bogotá, e por fim será transportado via modal rodoviário até o seu destino final, o Ministério de Saúde da Colômbia. Após esse momento, o Instituto Butantan mantém sob sua responsabilidade as atividades de farmacovigilância, assegurando o monitoramento, segurança e eficácia das vacinas. O imunizante seguirá em voo direto para o aeroporto de Eldorado, na cidade de Bogotá, e por fim será transportado via modal rodoviário até o seu destino final, o Ministério de Saúde da Colômbia. Após esse momento, o Instituto Butantan mantém sob sua responsabilidade as atividades de farmacovigilância, assegurando o monitoramento, segurança e eficácia das vacinas. Para fechar, vamos compartilhar as conclusões do nosso projeto e os principais aprendizados dessa experiência. Jéssica, é com você. Obrigada, Henrique. Este projeto nos permitiu compreender de forma prática que a produção e a exportação da vacina contra a influenza envolve muito mais do que o desenvolvimento científico. Ao longo do trabalho, analisamos a integração entre regulação sanitária, logística internacional, comércio exterior e cooperação multilateral, evidenciando o papel estratégico do Instituto Butantan para a saúde pública, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. A nossa situação-problema foi analisar a importância das exportações brasileiras de vacinas contra a influenza para a Colômbia. Durante o episódio, entendemos que o país não possui capacidade produtiva própria autorizada pela OMS para esse imunizante, e em razão de suas condições climáticas e da circulação do vírus, torna-se dependente das importações para garantir a cobertura vacinal da população. Nesse contexto, observamos que a exportação brasileira contribui para o fortalecimento da saúde pública colombiana, para o melhor controle epidemiológico da influenza, para ampliação do acesso a imunizantes de qualidade certificados pela OMS e, ao mesmo tempo, para a validação e projeção internacional da capacidade produtiva brasileira. Essa experiência agregou de forma significativa ao nosso aprendizado, aproximando a teoria da realidade do mercado e ampliando a nossa visão profissional sobre o comércio exterior como instrumento estratégico de acesso à saúde e de cooperação internacional. E para encerrar este episódio, vamos nos despedir e fazer os nossos agradecimentos. Bora lá, Henrique? Bora, Jéssica. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Estar aqui hoje ao lado dos meus companheiros de equipe nos faz lembrar todo o esforço e comprometimento que tivemos ao longo de todo o projeto. Ser pioneiros nesse formato de apresentação de PEI do Senac Francisco Matarazzo teve uma grande repercussão e esperamos todas as informações tenham ficado claras para vocês. Gostaria também de agradecer a colaboração do Instituto Butantan, além de todo o apoio dos professores e da coordenação do Senac. Muito obrigado, equipe, e a todos os ouvintes. Tchau, tchau, pessoal. Bom, espero que a nossa conversa tenha despertado um pouco da curiosidade de cada um de vocês. Convido a vocês a acessarem o Instituto Butantan no YouTube, que através desse canal vocês poderão ver um pouco mais com detalhes todo esse processo que foi relatado durante esse podcast. Também convido a vocês a se inscreverem nos cursos técnicos do Senac, que garanto a vocês que essa oportunidade que cada um de nós tivemos foi um verdadeiro divisor de águas, tanto em conhecimento, tanto em experiência técnica. Bom, até logo. Gostaria de agradecer em nome do grupo ao Senac São Paulo, unidades Francisco Matarazzo e Cipião, e ao coordenador do curso de Comércio Exterior, Alexandre Martins, pelo apoio e incentivo ao longo do desenvolvimento deste projeto. Agradecemos também ao professor Denilson Paim, que nos orientou durante as aulas e contribuiu diretamente para a construção e aprimoramento deste trabalho. Nosso reconhecimento especial ao Instituto Butantan por nos proporcionar a visita técnica, ampliar nossos conhecimentos e disponibilizar o tempo e a experiência de seus colaboradores, Bruno Santos e Felipe Carvilho, fundamentais para a realização da entrevista. Por fim, registro meu agradecimento especial aos meus colegas de grupo, Henrique e Victor, pela parceria, dedicação e comprometimento ao longo de todas as etapas deste projeto.
O trabalho em equipe foi essencial para alcançarmos este resultado. Esperamos que este projeto, desenvolvido a partir da proposta da exportação da vacina influenza para a Colômbia, contribua para ampliar a compreensão sobre os desafios e oportunidades do comércio exterior na área da saúde, além de reforçar a importância da cooperação internacional para o acesso à vacinação. Agradecemos a todos que fizeram parte dessa jornada e que colaboraram para a concretização deste trabalho e da produção deste podcast. Muito obrigada, pessoal! Até a próxima e tchau, tchau! Você ouviu os bastidores da imunização.